Sabe quando as pessoas fazem besteira e soltam aquela clássica frase: "Ah, eu só fiz isso porque eu tava muito bêbado"? Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Será que dá para colocar a culpa dos nossos erros no álcool? O que a neurociência já descobriu sobre a interação do cérebro com o álcool? Quais são os efeitos que acontecem no nosso cérebro quando nós estamos alcoolizados? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria agradecer a marca de 5.000 inscritos nesse canal. Esse canal tem menos de 2 anos e nós já alcançamos essa marca. Para muitas pessoas pode parecer besteira, mas como uma das coisas que a gente sempre ressalta aqui no canal é comemorar as pequenas conquistas, eu acho muito importante a gente citar esse fato. Muito obrigado a você que já se inscreveu, e se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever e vem fazer parte dessa família aqui do canal Pedro Psicólogo, beleza? Afinal, galera, beber realmente faz com que a gente faça algumas besteiras. Isso daí já é algo batido, isso daí é algo já que não tem muita discussão sobre. E você sabe disso na prática se você já ficou bêbado alguma vez. A gente realmente faz besteiras. Mas o que acontece quando a gente bebe? Quais são realmente os efeitos do álcool e quais são as áreas do nosso cérebro que são afetadas? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas hoje, explicando o que é o córtex pré-frontal, o que é o controle inibitório e o que são as funções executivas. E todas essas questões envolvem o problema que aconteceu com o youtuber Monark, envolvem uma série de outras questões, como por exemplo, o fato de você não poder dirigir enquanto está bêbado. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito das funções executivas. Funções executivas são funções cognitivas que são responsáveis pelo controle inibitório, pelo processamento de informações, pelo julgamento, pela autoconsciência, por toda a parte mais racional do cérebro. E aí as funções executivas, elas são muito importantes, principalmente para uma pessoa adulta, porque ela faz com que a gente consiga lidar bem com os desafios da vida, lidar bem com planejamentos, lidar bem com rotina, com o cotidiano. Então tudo isso é muito importante para um adulto, principalmente, que tem suas responsabilidades, que precisa fazer suas coisas, e as funções executivas está diretamente associada a isso. Sendo que existe uma estrutura cerebral que fica logo atrás da nossa fronte, e por isso se chama córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. Então, essa parte mais frontal do nosso cérebro. Lembrando que o cérebro ele é dividido a fins didáticos, né, e a fins científicos de estudo em córtex. Então você vai ter o córtex occipital, que fica aqui atrás, o córtex temporal, que fica aqui na lateral, certo? O córtex pré-frontal, que fica aqui na parte da frente, e o córtex parietal, que fica aqui em cima, beleza? Então, o córtex pré-frontal, como eu disse, essa parte mais frontal mesmo. E é a estrutura cerebral que é basicamente responsável pelas funções executivas, dentre elas o controle inibitório. Então, o controle inibitório é uma das funções executivas que basicamente são responsáveis pelas nossas programações, julgamentos e planejamentos, ok? Como é que a gente sabe tudo isso sobre córtex pré-frontal e funções executivas? Existe um dos casos mais clássicos da neurociência, que é o caso do Phineas Gage. Quem foi Phineas Gage? Phineas Gage era um trabalhador comum, trabalhador americano, que estava trabalhando na expansão ferroviária dos Estados Unidos, beleza? Quando ele estava trabalhando, ele sofreu um acidente em que uma barra de mais de 1 metro, uma barra de ferro, perfurou de baixo para cima o seu crânio. E ele perdeu aproximadamente 15% de massa encefálica nesse episódio. O que aconteceu? Quando o acidente ocorreu, as pessoas acharam que o Phineas Gage ia morrer. Mas isso não aconteceu porque em pouco tempo ele estava falando
e estava razoavelmente recuperado em comparação à gravidade do acidente. O que aconteceu foi que ele ficou com crises de epilepsia e depois de um certo tempo ele mudou totalmente a sua personalidade. As pessoas estranhavam porque antes do acidente o Phineas ele era um cara gentil, ele era um cara polido, educado, era um cara responsável, que não se atrasava para trabalho, era um cara exemplar, basicamente. Não tinha nada a se falar do Phineas Gage. E depois dessa situação, o Phineas Gage ele se tornou um cara promíscuo, um cara obsceno, ele não conseguia mais se relacionar bem com as pessoas, ele ficou muito rude, ele ficou muito pornográfico, falava palavrão o tempo todo, desrespeitava mulheres, e as pessoas começaram a se perguntar o que aconteceu com o Phineas Gage, porque Phineas Gage era um cara tão admirável na sociedade e agora ele tá esse cara, sabe, esse babaca. E aí, uma das coisas que se percebeu é que a principal área que foi afetada foi justamente o córtex pré-frontal. No acidente que eu expliquei, a barra penetrou essa parte da frente do cérebro, tanto é que ele perdeu um olho, e aí isso fez com que a personalidade do Phineas fosse alterada. Isso tem tudo a ver com o alcoolismo e vocês vão entender por quê. O córtex pré-frontal, como eu falei, é responsável pelo controle inibitório, beleza? E o controle inibitório, ele é responsável por fazer com que a gente se policie na hora de fazer ou falar algumas coisas. Então, por exemplo, como o córtex pré-frontal não é maduro ainda nos adolescentes, o que a gente observa no adolescente? Eles são mais impulsivos, eles falam mais aquilo que dá na telha, eles não têm muito controle sobre manifestar uma opinião ou sobre até ter um comportamento mais arriscado. Por quê? Porque o córtex pré-frontal deles ainda não está desenvolvido. É por isso que, na maioria dos países, um menor de idade não pode beber. Porque o álcool, ele mexe com o córtex pré-frontal e ele reduz o controle inibitório, sendo que um adolescente já tem o controle inibitório baixo porque o córtex pré-frontal ainda não está suficientemente maduro. Os estudos na neurociência vão afirmar que o córtex pré-frontal ele vai se desenvolver, chegar ao nível máximo de maturação, em média, aos 25 anos. É por isso que você tem um pouco mais de tolerância para lidar com um adolescente impulsivo, um adolescente que fala demais, um adolescente que não é muito maduro, e você acaba não aceitando muitos comportamentos imaturos de uma pessoa adulta, afirmando que ela está agindo como um adolescente. E aí, pessoal, já existem vários e vários estudos falando sobre os efeitos do álcool no cérebro, porque o álcool ele reduz essa capacidade de filtro que nós temos e ele faz também com que os nossos reflexos fiquem mais lentificados. Por quê? Porque ele mexe com a nossa estrutura cerebral e faz com que a gente perca essa capacidade de racionalizar e de defender certos posicionamentos de uma maneira equilibrada ou de debater de uma maneira saudável. Esse talvez tenha sido um dos grandes erros do monarca. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o álcool, ele não coloca palavras na nossa boca no sentido de mudar crenças. O que eu quero dizer é o seguinte, prestem bem atenção. O controle inibitório, ele é responsável por fazer com que a gente não se manifeste em momentos inadequados e inoportunos, beleza? Mas ele não cria ideias na nossa cabeça. O problema do monarca, então, não foi só ele ter bebido, foi também ele ter bebido. Foi uma crença equivocada de que a liberdade de expressão precisa ser irrestrita. E isso já foi rebatido, isso já foi rechaçado pelo filósofo Karl Popper no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Nesse livro, que eu inclusive vou deixar aqui no link da descrição para você obter, e eu recomendo fortemente que você leia, o Karl Popper ele vai dizer o seguinte: existem 3 coisas que são muito importantes: liberdade, tolerância e democracia. Mas essas 3 coisas não podem ser irrestritas, porque se elas forem restritas, elas deixam de existir. Se a gente tolera quem é intolerante, logo a tolerância não vai existir mais. Se a gente libera que todas as pessoas falem o que pensam, como pensam, vai chegar um momento em que os mais fortes vão oprimir os mais fracos.
como é o caso da ideologia que o monarca foi defender a possibilidade da criação de um partido. Da mesma forma, a democracia. A democracia é muito bom, todo mundo sabe disso, mas se a gente não restringe aspectos que ferem a democracia, ela logo deixa de existir. Então esse livro é bem interessante e mostra por que a crença do monarca é uma crença que não pode ser levada adiante. Eu não quero que vocês pensem que eu estou só cancelando ou recriminando o monarca. Eu já falei, inclusive, sobre os perigos e os problemas do cancelamento, de como a internet às vezes pode ser muito prejudicial para algumas pessoas que cometeram erros e que merecem ser punidas, mas eu quero que vocês entendam que, apesar do monarca ter feito aquilo que ele fez, pelos motivos errados que eu disse, ele vai precisar de apoio nesse momento e de cuidados com a saúde mental dele. Inclusive, eu me preocupo muito porque eu já tinha visto trabalhos do monarca anteriormente, eu sei que o monarca já passou por uma crise depressiva forte na vida dele, uma fase muito depressiva, e eu me preocupo que isso possa realmente gerar uma ideação suicida, por exemplo. Ele realmente precisava ser disciplinado, né, ser punido pelo erro que ele cometeu, e o álcool tem uma grande participação nisso. Então, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Vai falar algo importante, vai participar de uma entrevista, ou quem sabe vai entrevistar uma pessoa notória na nossa sociedade, não bebe não, que é melhor você não beber. E se você for um adolescente, você não pode beber. Por quê? Porque seus pais são chatos? Porque a sociedade é estúpida de não deixar você beber? Não, é porque você ainda está com seu córtex pré-frontal em formação. E se você bebe muito cedo, pode ser que você não desenvolva bem a sua lógica e acabe pensando besteira e falando besteira na internet e fora dela. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem.